E aí, pessoal, Matheus Ramos, o Pro aqui na área. E aí, pessoal, você é uma pessoa que faz parte de 99% das pessoas no mundo? Você é uma pessoa que ainda sente medo de certas situações? A maioria das pessoas não tem uma vida épica porque tem muito medo de várias coisas, medo de errar, medo de falhar em público e diversas situações. A gente vai falar um pouco hoje sobre o medo. Vamos aí, toca aí. Pessoal, tá um barulho aqui, mas se concentre na mensagem, tá bom? Tenta se concentrar aí na mensagem. Se você quer que eu melhore esse podcast, deixe seu like aí. O medo, gente. O medo, uma coisa que tem impedido a maioria de vocês, a maioria das pessoas de prosperarem. Muitas das vezes você sabe que seu emprego não vai te levar aonde você quer chegar, mas pelo medo você prefere ficar lá no conforto desconfortável, né? Foi o que como eu falei no último episódio de podcast. Não sei, acho que foi de podcast. O conforto desconfortável é o conforto que você tem aquela sensação de segurança, mas que de segurança não tem nada. E você tem a sensação de que pelo menos comida não vai faltar. Não importa se você tem um sonho de ter mansões, se você tem um sonho de viajar para fora do Brasil, para outros lugares fora do Brasil, para ficar nos melhores hotéis, desfrutar do melhor que tem nessa terra. Não, você, por medo de ficar sem salário, ficar sem comer, você prefere ficar no seu emprego do que empreender, sendo que você conscientemente sabe que empreender é a melhor forma de fazer dinheiro, ter liberdade financeira, mas por esse medo de você ficar sem comida ou medo do que as pessoas vão falar, às vezes não é nem medo de ficar sem comida, porque às vezes você não é uma pessoa gastadeira, construir uma boa reserva financeira, dá para viver por alguns meses ou até anos sem trabalhar, mesmo ganhando salário, mas por medo de que outras pessoas vão pensar. Eu mesmo já vi pessoas que são totalmente infelizes, ganham muito dinheiro, comparação com a média salarial brasileira, mas tem que bater continência ali, né? Tem que estar às 12 horas ali todo dia. E isso faz a pessoa infeliz, mesmo que ela ganhe seus 40 mil reais. Você, ouvindo isso, você que ganha aí seus 1.300, 1.500 reais ou até menos, você acha, essa pessoa só pode estar reclamando de barriga cheia. Mas essa pessoa está infeliz porque não está cumprindo a sua rota, a rota que Deus determinou. E a rota que Deus determinou para todos, para todas as pessoas, você pode ter certeza que foi a rota da prosperidade. Mas Mateus, o que é prosperidade? Prosperidade, para quem não sabe, é crescimento em tudo que você tocar. Se você pega uma semente e multiplica ela, e você faz essa semente virar 2, 3, o que significa? Que você prosperou essa semente no caso. E
você tem 3 agora, você faz ela multiplicar para 6, 8, 10, e nunca para, mesmo que você multiplique essa semente até 10 trilhões de sementes, Deus ele quer que, ele determinou que você prospere, continue prosperando em tudo. Se chegou a 10 trilhões, tem que chegar a 20 quadrilhões e aí vai. Claro que é tudo um processo. Mas as pessoas, como a gente já falou, né, devido à cultura, devido a todo esse medo que é colocado mesmo, implantado na cabeça, na programação, né, por meio da programação neural, né, que a cultura proporciona através de filmes, seriados, novelas, jornal, enfim, revista. Fala que você deve optar pela tal da segurança, né? Que a segurança é entre aspas, que mesmo que se você é um funcionário público do governo que ganha, sei lá, aqueles dos altos cargos que tem em Brasília, que ganha 40 mil reais por mês. Se o governo quebrar, que não é uma coisa muito difícil, se você acha que isso é muito distante, isso não é tão distante assim. A gente está em agosto de 2021 e o governo brasileiro está muito perto de quebrar. E você acha que está seguro para sempre só porque um pedaço de papel diz que você está seguro, você está muito enganado, porque se o governo quebrar, ele não vai te pagar nenhum centavo, pode ter certeza. E pior do que ele não pagar nenhum centavo é o caos que se instala quando um estado quebra. Quando um estado quebra num país, o país, devido à dependência estatal, como é no caso do Brasil, está meio que, vamos dizer assim, fudido. Mas voltando à história do emprego, você tem medo de largar seu emprego, você tem medo de queimar as pontes, você tem medo de falhar em público, você tem medo de muitas e muitas coisas, de morrer, você tem medo de morrer, você tem medo de perder o dinheiro, pouco dinheiro ou muito dinheiro que você já tem aí na sua posse. E tem medo de diversas coisas. E o medo, estudando um pouco sobre o caso, né, sobre medo, tem 2 tipos de medo, só 2 tipos de medo. O medo, aquele que é fisiológico, aquele que é para te proteger mesmo da morte. Exemplo, você tá no meio da savana africana ou até no cerrado brasileiro, sozinho, tá descalço, de short, e você tá com medo de uma cobra venenosa te picar. O que é isso? Isso é o medo fisiológico. Esse medo fisiológico, ele vai te colocar, é o medo que vai te proteger de você, para preservar a sua vida, vamos dizer assim. Você tem medo de cair de uma altura grande, porque você sabe que se você cair, a chance de você morrer é muito grande. É um medo que, vamos dizer assim, o próprio Criador colocou. E tem um medo que não faz sentido nenhum. E o medo que a maioria de vocês está doente por causa desse medo, é um medo que adoece a sua alma. O medo que está enraizado nas suas emoções, que está enfincado aí. Que é o medo que, por exemplo, você que gosta de ser uma pessoa muito bem atualizada das informações que acontecem no mundo, você provavelmente é uma pessoa medrosa, porque não tem nada mais que vende, mais que prende a atenção de uma pessoa do que o medo. O medo emocional, ele é usado para vender diversas coisas, diversos produtos aí ruins.
ou até bons também. E esse é um medo que você tem que ter bastante cuidado. Claro que o outro você deve trabalhar também, para você não ser um bunda mole na vida. Eu conheço pessoas que não conseguem nem dirigir, e isso já é um tipo de medo emocional, mesmo tendo carteira, né? Isso já é um tipo de medo emocional. E Matheus, o que é esse medo emocional? Explica mais isso. Beleza, eu explico. O medo emocional é aquele que colocam na sua cabeça. Por exemplo, no jornal falam direto de que teve assalto não sei aonde, que tá tendo assalto toda hora, todo mundo é bandido, na cada esquina tem um bandido. Você fica com tanto medo que a sua frequência, eu já falei aqui nesse podcast que tudo nesse plano aqui físico, nesse plano terrestre é energia. Quando você fica com medo, por exemplo, de ser assaltado, de perder suas coisas, você entra numa frequência baixa, você entra numa frequência do medo. Aí você atrai as coisas da mesmo nível de frequência que você está. E o bandido tá lá morrendo também de medo para ninguém ver. Claro que tem uns que não tem, né? Mas vamos dizer assim que a maioria dos bandidinhos, eles têm medo de roubar, se alguém ver, se alguém pegar eles, se eles tomar um tiro também, né? Enfim, eles têm medo de fazer isso e se encontram essas duas frequências. A pessoa fica com tanto medo que atrai aquilo para ela. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você tá com muito medo de uma coisa, aquilo acaba realmente acontecendo. Por quê? Porque você atraiu essa coisa. E quando você não dá possibilidade para o medo, você muito provavelmente nem vai passar por aquela situação. Engraçado que eu tava andando de bicicleta, né? Minha bicicleta é velha, pneu já deve ter uns 2 anos que tá nela, enfim. Bicicleta já é uma velhinha já. Aro 26, das antigas. E eu fui andar a distância de quê? De uns 50 quilômetros com essa bicicleta. E uma dessas pessoas que anda de bicicleta mais nova, ciclista mesmo, desses grupos de ciclista, falou pra mim: cara, você precisa carregar uma câmara de ar, porque caso estoure, você vai ter que trocar. Aí eu falei: eu não vou carregar, porque primeiramente eu não gosto de carregar nada quando eu tô fazendo qualquer esporte, praticando qualquer esporte. Por isso que eu até nem pego um celular quando eu tô é muito difícil. Nem carregar eu levo. E essa pessoa falou que acontece diversas vezes com ela, esse negócio de estourar. Ela diz que anda uma vez por mês. Aí eu já ando quase todo dia. Ando bastante quilômetros. Não é 50 toda vez, mas eu ando bastante quilômetros todo dia. Graças a Deus, dessa bicicleta nunca estourou câmara de ar, pneu, graças a Deus. Mas se estourar, pega na mão e sai andando, pô. Precisa ficar com medo disso. Não tô perto da cidade mesmo, tranquilo. E essas coisas, esses medinhos pequenos, você vai atraindo essas coisas, você vai colocando nível de energia e aquilo vai acontecendo. É engraçado. E da mesma forma, quando você pensa, você fica indiferente com aquilo ou faz ao contrário do medo, coloca um anti-medo, aquilo acaba também não acontecendo. E é muito doido isso, cara. É engraçado. Não sei se deu para entender bem o que eu quis dizer com esse exemplo da bicicleta, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que esses medos emocionais que você tem de perder ente querido, vamos dizer,
seu carro ser roubado, perder o dinheiro, todo o dinheiro que você tem, que isso é um medo emocional também. Esses medos que são instalados nas suas emoções, eles te impedem totalmente de arriscar coisas novas, de ter experiências novas. E o ser humano, ele necessariamente precisa de renovo todos os dias na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. E quando você está com medo emocional, você não renova a sua alma. Você não tenta coisas novas por causa de experiências passadas. Engraçado que as experiências passadas, elas deveriam te... como é que eu posso dizer? Elas deveriam te servir de incentivo para que você não cometa esses mesmos erros no futuro. Mas não, você vai acumulando erros e aquilo vai o quê? Te paralisando, vai acontecendo ao contrário. Você fica com mais receio de agir por causa dos seus medos. Engraçado. Eu tenho trabalhado muito nisso. Porque eu era um cara muito medroso, tenho trabalhado demais nisso. Agora eu estou arriscando muito mais. Isso é uma coisa que fica instalado na sua emoção. Então, as coisas que você já passou, ela deve servir de incentivo, que você já sabe o caminho para não passar mais. E isso que você deveria se atentar, não na possibilidade de passar de novo aquela situação ou até pior. Porque você já sabe como evitar aquela situação ou até o pior. Você já sabe, você já viveu a experiência. Ou você só ouviu falar de uma experiência de alguém. Se você ouviu falar, essa pessoa também já te deu algum truque, algum conselho de como não passar por aquela situação. Engraçado que isso os nossos erros vão se acumulando, porque é impossível você não errar, você não é perfeito. E em vez de a gente usar isso positivamente, a gente usa pro lado negativo, vai paralisando a gente. E pouco a pouco você vai matando a sua alma, seu espírito, e você vai virando um robozinho. Um cara sem vontades, um homem, uma mulher sem vontades, que obedece, bate continência aí para qualquer pessoa, não tem princípios, seus princípios você vai deixando de lado, e enfim, vai acontecendo uma mega bomba de merda na sua vida, vai estourando. Então, claro que não vai ser de uma hora para outra. É difícil você ter uma transformação assim. Você está ouvindo isso e daqui a pouco você já vai estar transformado. Claro que não é impossível, mas é de glória em glória, velho, cara. É gradativo. Você precisa ir vencendo pouco a pouco esses medos emocionais. Por exemplo, se você tem medo de altura, uma experiência boa para você ir fazer é saltar de paraquedas. Você tem medo de altura, vai lá e encara esse medo. Vai encarando pouco a pouco. Se você não está no nível ainda de saltar de paraquedas, vai subindo em lugares mais altos. Vai colocando na sua cabeça: eu não tenho mais medo disso. Vai curando todas essas emoções negativas ocasionadas pelo medo de alguma situação. E vai curando elas, uma por uma, de glória em glória. Você vai curando, você vai... E isso vai te curando, vai te renascendo de novo. Porque o que você precisa, de fato, é renascer todo dia, se renovar todo dia. E quando você fica com medo, você está paralisado, pesado e sem renovo, com coisas passadas... e esse passado, ele, em vez de te servir de exemplo de como você não conseguir de como você não atingir, não fazer mais aquela situação ruim, você usa ela como peso e aquilo vai ficando como se fosse um caminhão para você puxar, um caminhão bem enorme, daquelas carretas da Scania,
para você puxar com as suas próprias costas, própria força. Vai conseguir puxar? Não vai. Vai ficar paralisado no mesmo lugar. Então, essa parte do medo talvez é a coisa que está impedindo você hoje de prosperar, você de crescer o que você tem. Você fica com medo de perder todo o seu dinheiro. Você fica com medo. Cara, olha, Deus, ele alimenta as aves. Ele cuida das aves. Quanto mais voz, ele fez a criação toda para os seres humanos. Será que ele não vai cuidar dos seres humanos? Eu queria só que você pensasse um pouco nisso. Isso é coisa bíblica, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Se você não acredita na Bíblia, é problema. Né? Nem acreditar, você tem que viver experiência, tá? Acreditar só, isso não vai adiantar de muita coisa. Se você acreditar mesmo e nunca viver, vai ser pior do que quem não acredita. Por isso você tem que viver tudo o que Deus quer para você, tudo que Deus colocou lá na Bíblia para você. Então, vamos ser todos anti-medo. Vamos sair desse estado mental, dessa parada de ficar com medo emocional das coisas. Medo fisiológico, ele sempre vai dar um friozinho na barriga, mas você vai vencendo também. Até ser glorificado totalmente. Se você deseja, né? Você tem um livre-arbítrio para escolher a Deus ou não. Aproveitando aqui essa parte que eu falei do Criador, estou no projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias efetuarei a leitura da Bíblia completamente. E hoje foi dia 26, foi o 47º dia de leitura diária. E só meras palavras caducam, tá? Se você não colocar em prática, não viver novidade de vida, aquelas palavras vão aumentar a sua fé, mas a fé sem obras é morta. Se você quer provar que sua fé é gigantesca mesmo, você tem que agir, você tem que mudar suas atitudes. Então, vai lá, pode servir de incentivo se você não faz nenhum tipo de leitura. Se você faz, continue fazendo. A palavra de Deus é muito importante para alimentar o seu espírito, sua fé, enfim. Mas lembre-se que a fé sem obras é morta. Se você gostou, deixe o seu like. Se você está numa plataforma que não dá para interagir com like ou dislike, compartilha. Se você está na plataforma que dá também, eu sempre esqueço de falar, também compartilha, tá bom? Vamos fazer com que essa mensagem se alastre e vamos vencer o medo aí. Vencer esse estado mental de medo nos seus familiares, nos seus amigos, nas suas pessoas que você tem proximidade. Pode enviar para eles, compartilhe aí no WhatsApp, em outros lugares aí, beleza? E só lembrando que a tarefa de hoje é você ir vencendo seus medos emocionais, pouco a pouco, de glória em glória, beleza? Deus abençoe todos vocês. Tenham atitudes que vocês consigam receber toda essa graça de Deus. É isso aí. Jesus seja o Senhor de fato das suas vidas e Lesh Lehá. Valeu, galera.